E se você fosse um cara que se informasse de esporte apenas pelo X, pelo Twitter? O Twitter ficou fora do ar no Brasil do dia 1º de setembro até hoje, dia 10 de outubro. Então vamos falar de tudo que aconteceu no esporte até aqui? Bom, estão definidas as semifinais da Copa do Brasil. O Galo eliminou o São Paulo, o Vasco nos pênaltis bateu o Atlético Paranaense, o Flamengo bateu o Bahia e o Corinthians, num jogo emocionante na Neoquímica Arena, virou para cima do Juventude. Nas semifinais, já temos o Galo vencendo o primeiro jogo por 2-1 e o Flamengo venceu o primeiro por 1-0. Também tivemos definição na Libertadores. O Botafogo eliminou nos pênaltis o São Paulo no Morumbi e se classificou para a semifinal da Copa Libertadores depois de 51 anos. Incrivelmente, o Peñarol bateu o Flamengo. O rubro-negro está fora da Libertadores. O Galo virou para cima do Fluminense com 2 gols de Daverson. E o River Plate foi o 4º time a se classificar para a semifinal. Na Sul-Americana estão nas semifinais Corinthians e Racing, e Cruzeiro e Lanús. Seleção brasileira. Pedro se machucou gravemente e por conta disso perde o restante da temporada com a camisa do Flamengo. De lá para cá, a seleção brasileira jogou 2 vezes, vencendo o Equador por 1-0 no Couto Pereira e perdendo para o Paraguai em Assunção por 1-0. Está na 5ª posição e agora se prepara para encarar Chile e Peru. O Botafogo tem a maioria dos convocados, com Igor Jesus, Luiz Henrique e Alex Telles. Como é que estava a classificação do Campeonato Brasileiro até o início de setembro? O Botafogo tinha acabado de vencer o Fortaleza e era o líder do campeonato com 50 pontos. Fortaleza em segundo, Palmeiras em terceiro, Flamengo em quarto. E lá atrás, na zona do rebaixamento, a gente tinha o Fluminense em 16º e no Z4, Corinthians, Vitória, Cuiabá e Atlético Goianiense. 40 dias depois, o Botafogo se mantém em primeiro lugar, com 10 pontos a mais. Hoje o Palmeiras tem 57 pontos, o Fortaleza 55, o Flamengo 51. Vasco melhorou um pouco, o Cruzeiro teve uma queda, Grêmio e Internacional melhoraram bastante, até porque jogaram muitos jogos adiados. E na zona do rebaixamento, poucas alterações. O Atlético Paranaense se aproximou bastante, o Criciúma se afastou. No Z4 temos Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense, com o Fluminense safando do Z4 na última rodada, vencendo o Cruzeiro. O Novo Horizontino disparou e está muito perto de chegar à elite do futebol brasileiro pela primeira vez. E tem tudo para ser o campeão da Série B. O Santos está na cola. Tite foi demitido do Flamengo depois dos resultados na Libertadores e alguns desempenhos nem tão favoráveis no Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz é o novo técnico do Flamengo. Houve troca de técnico também no Cruzeiro, de Fernando para Fernando. Fernando Seabra foi demitido. Fernando Diniz é o novo treinador do Cabuloso. E na Série C? 4 times definidos subindo para a 2ª divisão. Atlético de Minas Gerais, Volta Redonda do Rio de Janeiro, voltando depois de 3 décadas da 2ª divisão. O Remo do Pará e a Ferroviária de São Paulo, Voltaço e Atlético farão a grande decisão. E na Série D, rapaziada, o Retrô de Pernambuco foi o campeão. Subiram da Série D para a Série C, além do Retrô, a equipe do Anápolis de Goiás, o Itabaiana de Sergipe e também o Maringá do Paraná. O Mundial de Clubes de 2025 pode estar subindo pelo telhado. Jogadores das equipes europeias estão reivindicando na FIFA e também na Justiça Comum os tempos adequados de férias que eles não estão tendo. E dessa maneira, a FIFA vai ter que se desdobrar para conseguir valores altíssimos para que esses jogadores joguem e o Mundial aconteça normalmente no ano que vem nos Estados Unidos. Memphis Depay foi oficializado, apresentado e já estreou com a camisa do Corinthians. O jogador já computa 2 assistências em jogos da Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro. O Twitter sumiu e voltou em 40 dias e a aba do site da CBF que expõe, ou deveria expor, as súmulas dos árbitros no futebol brasileiro segue fora do ar. O motivo é uma alteração, uma atualização no sistema, mas que já demora praticamente 3 meses e com isso nenhum torcedor, nenhum jornalista, nenhum dirigente está podendo acompanhar aquilo que acontece nas súmulas dos árbitros do futebol brasileiro. Ou seja, o árbitro marca o que quer e não precisa dar satisfação para ninguém. Além do futebol, o Alex Poitin bate um recorde. O maior número de defesas de cinturão em um período mínimo. Em 5 meses, esse cara defendeu o cinturão 3 vezes. E mais uma vez, teve nocaute técnico em Rountree Jr. E para fechar, no último fim de semana, tivemos a seleção brasileira sendo hexacampeã do mundo de futsal, batendo a Argentina na final pelo placar de 2-1. E aí, rapaziada, esqueci alguma coisa? Coloca aqui nos comentários.